estão que é boa. Vocês elevados. Então, hoje somos convidados para estarmos aqui hoje, nessa mesa redonda, de modo a compartilhar, né, com o público-alvo aquilo que o tema que participa fez menção de manhã, que é a chuva seródia, e o irmão Carlos, né, que é a última geração. Para esse espaço, né, são mais algumas perguntas e respostas daquilo que são os fatores determinantes para o recebimento da chuva seródia, os fatores determinantes para fazer parte dessa última geração, os requisitos, né? Fizeste menção que são 144 mil, né? Não vamos procurar nos centralizar nessa questão, se é simbólico ou literário não será o nosso alvo, mas sim que seja Cristo aqui, né, a ser o alvo, né, do nosso estudo. Não queremos ter uma mesa redonda com discussões e tudo mais. O que nós queremos aqui é aprender com Jesus aquilo que nos falta para assim termos a vida eterna. Então, o irmão Tipa de manhã foi explanando aquilo que é o sermão, os requisitos necessários para receber a chuva seródia. Falou-se da intenção, que tem que ser o principal motivo a fazermos qualquer tipo de obra, quer seja a entrega dos dízimos e ofertas, tem que ter como pergunta primordial qual é a intenção que me leva assim fazer a devolução dos dízimos e ofertas, pois se a intenção não for genuína, 1000 vezes é não fazermos a devolução dos dízimos e das mesmas ofertas. Então, para o irmão Carlos também, né? Então, vamos aqui, nessa tarde, procurar reunir todos os elementos que fazem muito agradável nos temas, né, que foram apresentados, porque vejo que um tema complementa realmente o outro tema. Mas antes de eu lançar as perguntas, eu gostaria de saber, por parte do auditório, se existe alguém que tem uma inquietação a fazer, quer seja desde o período matinal até a hora presente. Olha, eu não tenho pergunta, apenas gostaria de comentar alguns pontos muito importantíssimos a respeito do assunto que se trata, tanto no período de manhã e também no período de tarde. Seja breve. Não sei se é possível. Amém. Nós estamos a falar aqui de chuva seródia e também perfeição de caráter, porque os 144 mil irão assim ter um caráter. Eu não sei qual para fazer lá, está a chegar a ouvir? Mais um pouquinho alto. Obrigado, Mandinho. Sim, de manhã nós aprendemos alguns preparamentos para nós possamos assim, como se fosse um autoclamor, né? Isso se tratou do autoclamor e tal, se tratou da última geração, como principal reivindicar totalmente o caráter de quem? De Deus. Na verdade, assim como o irmão Carlos já disse que a mensagem, o livro de Apocalipse 18, com o livro de com o Apocalipse 14, né, isso eles entram em coligação. E vimos que os 144 mil irão de pregar aquilo que lhe caracteriza, ou seja, eles irão de pregar aquilo que eles vivem. E isso com a mensagem que é o clamor, que é as 3 mensagens angélicas. Está percebendo, queridos irmãos? Exatamente. Esses 144 mil, que lá são representados como anjos, literalmente são aquelas pessoas que irão de pregar naquele último dia as mensagens que o Senhor pretende assim dar ao povo, que vai se tornar um alto clamor, né? Isso, vai se arrolumar nesse, como está no livro do Apocalipse, que todo mundo vai se beneficiar da sua luz, que é glória, né? Isso que é caráter. Exatamente. Os irmãos conseguem compreender que essa última pregação iremos de pregar o caráter, aquilo que nós somos, não aquilo que a gente não é. Por isso estamos num preparamento. Por isso que a irmã Angela diz que a igreja é militante para ser triunfante. Mas as 3 mensagens angélicas desfazemos, queridos irmãos. Nós vamos encontrar, irmão Fernando menção, que a reforma com saúde é o braço direito do quê? Da mensagem do terceiro anjo. Vamos fazer menção que a justiça de Cristo é a mensagem de quem? Terceiro anjo. Vamos ver também ver texto de gente vai dizer que a educação é a mensagem do terceiro anjo. Então, para que nós possamos pregar essa coisa, para nós possamos ser pessoas incoerentes, o livro Evangelismo, na página
173 diz que apartai de vós toda a incoerência, com o tema como apresentar a verdade. Então, a incoerência é aquilo que você fala e você não vê. Jesus bateu muito forte naquele tempo dos discípulos. Os fariseus, eles falavam, professavam uma coisa na boca, mas não suas práticas, não era aquilo que eles, ou seja, eles não eram caracterizados com aquilo que eles pregavam. Então, o que é esse clamor? Esse clamor é o caráter de Deus que vai estar aqui. Totalmente simétrico, justamente nos seus discípulos, que irão lhe pregar aquelas mensagens. Quais são as mensagens? Nós fizemos as três mensagens, vamos encontrar sobre o assunto de educação, como a de saúde, as três mensagens, vamos encontrar o assunto da mensagem da justiça pela fé, né? A justificação, santificação, né? A glorificação que está na cultura. Então vamos encontrar também a comportagem. Logo, isso equivale a descaracterizar. Até que o João diz que me caracteriza como adventista do sétimo dia são as três mensagens angélicas. E essas mensagens que o povo vai ter que pregar. Agora, se falar aqui de algumas condições, isso com o irmão Carlos e também o meu companheiro irmão Chipa, algumas condições, mas eu particularmente vejo que faltam mais outras. Por exemplo, uma pessoa que come mal, uma pessoa que bebe mal, será que essa pessoa pode pregar também essa mensagem angélica? Um exemplo. Uma pessoa que continua, um exemplo, que continua nas falsas educações, porque essa mensagem é do terceiro ano, não pregar a terceira mensagem angélica. Será que essa pessoa fazer parte também da proclamação dessa mensagem? Uma pessoa exatamente que não foi justificada, se nós entendemos que a justiça é o ato, o livro Parábola diz que a justiça é o ato de fazer o bem, ou seja, a justiça é o cumprimento do mandamento de Deus. Será que essas pessoas irão de fazer parte, nós iremos refletir até ali, porque nós vamos entregar aquilo que a gente vive. Isso vai se tornar um autoclamor. Agora, a chuva serôdia é o dono do Espírito Santo para a passação dessa mensagem. E assim como está no livro de Isaías, que o mundo está enchido nisso, com a luz das trevas, é necessário que no último tempo haja pessoas que vão encher a terra com a luz de quem? De Cristo Jesus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 a 4. Então, esse esquisito que eu queria fazer menção, que a irmã ela diz que a igreja triunfante é aquela que quebra todo o jugo da educação mundana nisso. E deixa eu ler aqui para vocês, para não posso assim falar na íntegra, sobre alguns pontos que eu costumo assim, examinar, que são de caráter importantíssimo e determinar. Essa aqui é o livro Estudo em Educação Cristã. É um assunto que fala sobre a educação, apesar que nem todo mundo gosta de ver esses assuntos, passam por alto. Eu vou ler assim, aqui no capítulo, começando diz assim, diz que a igreja triunfante é a que rompe o jugo da educação mundana e desenvolve e pratica os princípios da educação cristã. A irmã ela diz que educação e redenção é a mesma coisa. Se educação e salvação é a mesma coisa. Então, para que nós possamos assim ser salvos, necessariamente nós somos educados. Como comer, como beber, como vestir, como tratar da nossa saúde. Por isso que não, os 144 mil, não só eles vão ser educados, mas também eles vão ter vitória, não só pelos seus pecados, mas também vitória sobre todas as enfermidades. E tem que se pregar sobre esse ponto. Agora, imagina alguém que não sabe como deve comer, como deve vestir, alguém que não capacitou na escola da verdadeira educação. Será que essa pessoa vai fazer parte? Claro que não vai estar para fazer parte. Para terminar, irmãos, para me chamar a razão de voz, é que não possamos estar iludidos, pensar que nós vamos pregar o alto clamor, enquanto que o requisito que o Senhor nos deu para que nós possamos assim viver, nós ainda não vivemos. Ou seja, a santificação é cumprir o mandamento de quem? De Deus. Não sei se o irmão está me compreendendo. Agora, imagina alguém que ainda não estamos assim, por exemplo, não estou a dizer que eu vivo toda a luz que eu recebo, não é isso? Mas a igreja é militante, está militar para que um dia ela possa triunfar. Mas há pessoas que não dão valor a respeito disso. Então, o que a gente vai pregar, ou seja, os 144 mil vão pregar, são as três mensagens angélicas que está essas verdades que eu apresentei aqui aos irmãos. Então, é de grande importância nós levarmos em consideração isso. Por isso que a irmã diz assim que quem não compreender seriamente o assunto sobre educação não terá lugar onde? Na vida eterna. Porque há uma grande diferença em ser salvo e ter a vida eterna. Para ser salvo apenas é crer em Cristo Jesus mediante a graça.
para herdar a vida eterna, não é necessariamente cumprir os mandamentos de Deus. Então, se nós queremos um dia herdar lá no céu, devemos cumprir todos os mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. Então, esse problema que eu quero fazer menção, de modo que, enquanto que nós não vivemos a luz e o sonho de Deus, não possamos estar iludidos para nos pregar um outro clamor. E o fato de nós não vivemos não quer dizer que não há pessoa que possa se preparar para isso. Porque o Senhor tem um povo que está passando no exército. Estava passando um exército de treinamento para que eles possam pegar essa grande mensagem. Então, agradeço pelo tempo que os irmãos deram. Amém, obrigado. Então, aqui enquanto vamos agora, né, estar aqui interagindo com os nossos leitores. Irmão Chico, a classe de obreiros, não vou mencionar a classe de obreiros, ou seja, Deus ainda contempla um povo que não tem a fé, que suporta o cansaço, que suporta a demora e a fome. Deus ainda contempla um povo que dá bichos. Deus ainda contempla um povo que não dá dízimos e oferta. Deus ainda contempla um povo que não está 100% preparado para aquilo que são as artimarias que Lúcifer vem fazendo, porque do ponto de vista humano, se é para analisarmos, aparentemente o exército de Satanás está mais bem apetrechado, né? Do que se for para fazer uma comparação com o exército de Cristo que estão fazendo. E também Deus ainda contempla uma classe, né? Ou seja, uma igreja impaciente, né? Deus ainda contempla uma igreja glutona, né? Uma igreja que não sabe falar, né? Que não sabe vestir, uma igreja que não, quer dizer, até que não sabemos fazer na íntegra aquilo que realmente é o ideal de Deus, né? Para ser feito de tal modo com que Ele reclame, né? E possa levar essa igreja que hoje é militante e que amanhã de ser triunfante. Então, essa igreja que hoje é militante, como é que vem caminhando? Porque ela já está caminhando para o alvo. Esse percurso vem sendo dado como? Em quais áreas, né, esse povo vem trabalhando de tal modo com que sejam aceitos por Deus? Não, claro que seja hoje, mas numa manhã breve. Em que aspecto esse povo vem trabalhando de tal modo a que o Senhor se orgulhe desse povo e reivindique e leve para a caminho celestial? Em quais áreas do dia a dia esse povo vem trabalhando? Bom, Mano Pinto fez aqui menção, né? Se Deus contempla, na verdade, um povo que tem um procedimento inadequado. E ele fez menção desses procedimentos, não é? Se Deus contempla um povo que ainda tem uma dieta inadequada, um povo impaciente, né? Porque o bichos que fizeste menção é um termo pejorativo, né? Que se adequa à impaciência. Então, se Deus ainda contempla um povo impaciente, se contempla um povo com um conjunto de defeitos de caráter. Bom, a resposta disso é bem clara, não é? Se a igreja é militante, se a igreja de Deus é militante, isso pressupõe a ideia de que Deus ainda contempla esse povo. E não só, não é? O caráter de Cristo é um todo. Ele é caracterizado por mansidão, caracterizado pela bondade, ele é caracterizado pelo altruísmo. Então, há quem, por exemplo, já é paciente, mas não é altruísta. Há quem é altruísta, mas não é paciente. Há quem é paciente e altruísta, mas não tem prazer em hospedar as pessoas. Então, o caráter de Cristo é um todo. Nós temos tendências para o mal e cada um deve olhar para si e perceber quais são as vantagens e a dissemelhança que ele tem com Cristo. Quer dizer, em que aspecto do seu caráter ele está se assemelhando a Cristo e qual é o aspecto do seu caráter ele está dissemelhante ao Senhor Jesus. Agora, avaliando isso, ele então deve procurar obter vitória. Agora, que Deus contempla esse povo, contempla assim. Cheio de defeitos de caráter, Deus contempla, Deus tem amor por esse povo. Sucedeu com os israelitas. Né? Você via que os israelitas eram um povo, quer dizer, caracterizado por não gostar de fazer a vontade de Deus. E Deus muitas vezes se valia de profetas para instruir o povo. E algumas vezes Deus até fazia a ilustração viva, que é Deus fazer o profeta ver a informação que ele quer transmitir. Deus disse a Oséias, casa com uma prostituta. Isso é uma ilustração viva, é Deus fazer o profeta viver a informação que ele quer transmitir. Através daquele episódio, o povo entende. Da mesma forma como Oséias tem tido paciência com sua esposa, o nosso esposo, que é Deus, tem tido paciência conosco. Quando Deus quis dividir o reino de Israel, Deus apareceu ao profeta Oséias. Pega as vestes que você está usando e divide ela.
em 12 pedaços, 10 numa mão e 2 noutra. E depois Deus falou, a semelhança das tuas vestes rasgadas, eu vou rasgar o reino de Israel. 10 tribos darei a um rei e 2 a outro. Então Deus advertia pelo profundo amor que ele tinha por Israel. Vê que era uma cambada de impacientes, pessoas idólatras, mas Deus contemplava aquele povo. Agora, Deus tinha deleite nos defeitos que o povo tinha? Não. Ele amava o povo. E o profundo amor que ele tinha pelo povo fazia com que ele não medisse esforço para chamar a atenção do povo. E outras vezes, o povo não queria dar atenção à voz de Deus. Deus se valia de uma nação pagã. E essa nação pagã castigava os israelitas. Depois do povo entender a diferença entre servir o Deus do céu e uma nação pagã e se arrependesse, então Deus tirava a Babilônia e os levava para Jerusalém. Em consequência do erro, tinham que reconstruir a cidade sempre. Então Deus contempla um povo cheio de defeitos, mas não é o prazer dele que o povo continue assim. Não é o desejo dele que o povo continue dessa forma. Agora, dentro do povo de Deus, né, que é cheio de defeitos, ainda tem pessoas, como disse o Pedro, sérias. Porque nós não podemos generalizar a nossa condição espiritual. Você está mal, não está procurando buscar a Deus. Tem pessoas que estão buscando a Deus de forma séria. Então, entre o povo de Deus, tem pessoas que estão sérios no relacionamento com Deus, estão sérios na pregação do Evangelho, estão sérios na busca de um caráter semelhante ao de Cristo. Só não podemos generalizar. Se você está mal e não está buscando a Deus de verdade, há quem está buscando. E através desses, Deus fará a sua obra. Agora, Deus é misericordioso. Ele chama-nos a atenção. Se você está vencendo um defeito de caráter, não olha para os seus irmãos como se não estivessem a lutar. Porque o orgulho é pecado da mesma forma como masturbação. Então, se você olha com repugnância o defeito do outro, você tem que ter em conta que você também tem os teus. Então, nós somos militantes e vamos nos auxiliando uns aos outros para crescermos na estatura de homens e mulheres semelhantes a Jesus. Bem, para nós adventistas do sétimo dia, ao olharmos para o assunto da reforma pró-saúde, nós não encaramos apenas numa única vertente, que é a primazia de termos a boa saúde física e também a saúde mental. Até que ponto a não boa dissertação da saúde mental, que se fala pouco, pode nos levar a uma desassemelhança com Cristo? Por exemplo, Diogo Silva, ele foi operado, né? Não sei a área do corpo que ele foi operado, mas ele viveu uma alimentação restrita, 100% equiparada a pessoas que aqui não chegam a esse nível. Em casa, estamos falando do Brasil, né? Por ser um país que possui tudo em grande quantidade, mas que chegou a ter esse estado de um vegetariano, né? Do ponto de vista humano, não tinha que passar por aquela cirurgia que ele passou, mas ele foi operado. E, né, muitos pregam hoje, né, não que nós não podemos ficar doentes, mas até que ponto a não importância da saúde mental, que se fala pouco, pode desencaminhar na dessemelhança com Cristo. E se isso acontecer, né, quais são as implicações da vida espiritual? Bom, o ser humano é um todo. Ele é tridimensional. Deus, quando fez o homem, ele fez o ser humano física, mental e espiritualmente. Né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que o homem foi feito perfeito nessas três dimensões. Na dimensão física, mental e espiritual. Adão, ele era perfeito fisicamente porque não adoecia. Ele era perfeito mentalmente porque ele tinha uma capacidade cognitiva elevada. Quer dizer que o que acontece conosco hoje não sucedia com Adão. Você hoje abre a Bíblia e diz: eu me lembro que está em Pedro, mas não me lembro concretamente do capítulo. Isso chama-se perca de memória. Você entra no quarto, vai buscar alguma coisa, após tu lá esquece, tem que voltar à sala para lembrar o que foi fazer no quarto. Isso é perca de memória. Isso não sucedia com Adão, porque ele era perfeito mentalmente. Então Adão foi criado fisicamente perfeito, mentalmente de igual modo, e ele era espiritualmente perfeito. Por quê? Porque ele tinha a tendência para o bem, natureza humana perfeita. Quando o ser humano peca, ele declina nessas três dimensões, física, mental, espiritualmente. Na parte física, ele agora pode adoecer. Na parte mental, ele agora tem possibilidade de esquecer. Tem que fazer esforço para interiorizar o conteúdo. Hoje, nós temos que fazer abordagens com o telefone.
com um guia, porque senão você pode esquecer a nota. Isso não sucedia com Adão. São evidências de declínio mental que tomou conta do homem por causa da introdução do pecado. E no aspecto espiritual, o homem transtornou a sua natureza, de natureza humana perfeita para natureza humana pecaminosa. Agora, o que é que acontece? A reforma alimentar é essencial, ou seja, a reforma de saúde é essencial. Por quê? Ellen White fala assim: os que comem e trabalham com intemperança e irracionalmente falam e agem com intemperança e irracionalmente. Ou seja, uma má alimentação leva a maus pensamentos, maus procedimentos e leva a uma má conduta de forma geral. Então, Deus fala assim: eu quero que vocês se assemelhem a mim no caráter, para facilitar esse processo de cultivarem um caráter semelhante ao meu, adotem a minha dieta, porque através da minha dieta, com facilidade, vão ter um caráter semelhante ao meu. Vamos colocar em pauta alguns alimentos. Pensem. Nós temos o açúcar. E ela fala que o açúcar em grande quantidade é pior que a carne, não é? Quer dizer, o açúcar ele é tecnicamente considerado uma droga, mas uma droga lícita. Quando você faz a ingestão do açúcar, né, o açúcar refinado tem o castanho e tem o branco. O castanho é submetido ao refinamento parcial, o branco ao refinamento total. Quando você faz a ingestão do açúcar, o açúcar ele destrói vitaminas do complexo B. Essas vitaminas são B1, B2, B3, B5, não é? B6, B9 e B12. Todas elas. Yeah. Sabe o que acontece? Essas vitaminas do complexo B regulam o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é o principal sistema do nosso corpo. Quer dizer que tudo que a gente faz é determinado pelo sistema nervoso central. Deixa eu dar um exemplo. Quando você olha para um prato de refeição, você percebe que tem arroz com feijão. Porque os olhos fazem uma fotografia da imagem e mandam para o hipotálamo. O hipotálamo capta aquela informação e percebe que você está diante do prato de arroz. É todo o sistema nervoso coordenado. O sistema nervoso, por sua vez, manda os neurotransmissores a estimularem as papilas degustativas. E as papilas degustativas se preparam para presenciar o sabor daquele alimento. Agora, a papila degustativa que será manifestada é aquela que detecta tudo que é salgado, porque o arroz com feijão não vai açúcar, vai sal. Então, quando você coloca a comida na boca, se tiver muito sal, é porque o sistema nervoso disse ao sistema digestivo: tem muito sal a essa comida. E você diz: tem muito sal, ou às vezes tem pouco sal. Agora, quando você, por exemplo, vai criando uma ideia: eu não como no milho porque me faz mal. O sistema nervoso capta aquilo, começa a olhar para o umbigo como veneno. Sempre que você colocar na boca, o sistema nervoso e o sistema digestivo reage de forma negativa, porque está ingerindo o veneno. Então você come lombi, diz: tenho gastrite quando como lombi, tenho prisão de ventre, isso me faz mal. Quer dizer, você alimentou a ideia de que esse alimento é prejudicial. Então o sistema nervoso ele coordena tudo o que a gente faz. Agora, essas vitaminas do complexo B estimulam o bom funcionamento desse sistema. Quando você faz ingestão do açúcar, você perde essas vitaminas. Quer dizer que a possibilidade de você ficar irritadiço é maior. A possibilidade de você ser impaciente é maior. Então o diabo torna as pessoas viciadas em açúcar porque sabe que com facilidade eles podem ser impacientes. Então Deus aparece e fala: se abstenham do açúcar para vocês cultivarem a paciência que eu quero. Então, de certeza, a dieta influencia muito na formação do caráter. E Deus muda a nossa dieta, mudamos a nossa dieta por causa disso, para facilitar o processo de formação de um caráter semelhante ao dele. Agora, isso aqui afeta muito a nossa mente, porque o açúcar, por exemplo, ele vai baixando a nossa capacidade cognitiva, você fica menos inteligente. Os estudos no Brasil com frequência acontecem. Chegaram até no presidiário e dividiram a dieta dos presos. Um grupo de presidiários, né, recebia alimentos integrais. Outro grupo continuou a ingerir os mesmos alimentos. E percebeu-se ao longo do tempo que aqueles que continuavam ingerindo alimentos refinados, sobretudo o açúcar, continuavam cada vez mais impacientes. E aqueles que se absteram do alimento refinado, quer dizer, estavam adotando bons procedimentos. Uma coisa não significa que logo que você se torna vegetariano, você já alcançou um caráter. Não! Você muda a dieta, abandona o açúcar, você continua com os seus defeitos. Só que o processo de obtenção de vitória contra esses defeitos é mais facilitado. Então, por essa razão, é que a mudança de dieta, como Deus manda, é essencial no processo de formação do caráter semelhante ao Cristo. Agora, fala-se muito pouco da saúde mental. Fala-se muito pouco sobre depressão, ansiedade, estresse. São doenças psicossomáticas. Deve-se falar com frequência. Porque as pessoas, às vezes, cometem um pecado. E o que acontece? O diabo traz sentimento de culpa.
você é a pior pessoa do mundo. Não adianta ser cristão porque você não consegue vencer. Quer dizer, traz um conjunto de ideias negativas. E se você não tiver fibra moral, experiência espiritual, você pode deixar de orar. Porque o sentimento de culpa começa a corroer a tua vida espiritual. Quer dizer, estresse, depressão. Você entra em vários estados psicorgânicos. Há quem até emagrece por conta da depressão. Agora, o que nós temos que fazer para problemas psicossomáticos, a melhor forma de vencê-los é ir até Deus. Quer dizer, você vai até Deus e diz, Senhor, eu estou depressivo. Eu estou com sentimento de culpa. Agora, uma forma de, por exemplo, vencer a depressão é alimentar pensamentos positivos. Você vai fazendo o esforço de alimentar pensamentos positivos, aprender a banir pensamentos negativos. Sempre que aquele senso de indignidade aparece, ore a Deus e procure ocupar tua mente com um pensamento positivo. Faz esforço para memorizar um texto bíblico. Faz esforço para memorizar um tema bíblico. Faz esforço para memorizar ou interiorizar um conteúdo secular que não foge da vida espiritual. Então você vai ocupando a tua mente com aquilo que é positivo. Por outra, você deve se manter sempre ocupado. Então, sempre que aqueles pensamentos estão tentando aparecer, pegue tua roupa, comece a engomar. Você vai se concentrar na tua roupa e aqueles pensamentos negativos desaparecem. Quer dizer, procure fazer alguma coisa para que você não tenha tempo, para que a tua mente se envolva sentimentos e pensamentos negativos. Porque o ser humano é psicossomático. O que pensar, o corpo vai reagir. Bem, a propósito de Deus, em termos essa santa convocação, tão conforme os irmãos já estão a presenciar, porque o tempo mesmo é breve. O tempo é breve e as manobras que Lúcifer vem implementando de modo a matar o povo de Deus são sérias. E nós aqui estamos a ouvir, né, até que ponto a boa reforma de saúde vai influenciar, né? Não estou a dizer que vai determinar, vai influenciar em termos os frutos do Espírito Santo que lá em Gálatas nos é apresentado. Então, irmão Carlos, falou-se aqui, né? Vamos procurar fazer uma coligação sobre a questão da última geração, né? E alguns pormenores que o irmão Chipa aqui fez menção. A última geração, né, tem um local específico para morarem. Como é que vai ser essa dissertação do povo, né? É todos no campo? Como é que vai ser? Deixa eu ver se consegui entender a pergunta. O irmão pergunta se a última geração vão todos morar no campo? Uma pergunta um pouco difícil, mas nós bem sabemos que, tal como nós vimos ao longo das palestras, que um dos requisitos para que nós possamos pertencer a essa geração para que nós possamos pertencer nessa última geração é o cumprimento das luzes que o Senhor nos concede. Por exemplo, o ser humano foi criado perfeito. E quando entra o pecado no mundo, desde lá para cá ele vem se estragando, degenerar-se. Então, certos hábitos que compunham a vida de Adão na sua fase de perfeição começaram a perder-se. E o ser humano começou a pegar, no lugar de hábitos perfeitos, certos hábitos errados. Agora, o objetivo de Deus é tirar esses hábitos errados nos seus filhos, porque ele vê que se eles continuarem assim, não estão capacitados para entrar novamente no céu. No céu. Por exemplo, o que fez Adão sair do Éden é um pecado. Então, tem que se retirar esses hábitos errados. Só que o ser humano degenerou-se tanto, que muitas das vezes é difícil levar o ser humano ao estado de perfeição que ele tinha antes da queda. Então, o próprio ser humano, a mente do ser humano, nós vimos aqui no estudo que na nossa mente, ela representa o nosso caráter, onde forma o nosso caráter, ela é constituída por aquilo que comemos, bebemos e vemos. E o ambiente em si também influencia na formação do nosso caráter. Por isso que nós vemos que Deus, muitas das vezes, tem dado testemunhos para nós sobre a necessidade de mudança de ambiente.
Por quê? Porque o meio em que nós vivemos, em si mesmo, ele tem uma influência direta ou indireta na formação do nosso caráter, porque pelo contemplar nós somos transformados. E essa última geração nós vimos que ela há de seguir os passos de Jesus. E ele não é que mostra que Jesus Cristo aprendia tendo 4 livros: a natureza, os trabalhos diários, a Bíblia e as experiências da vida. Eram os 4 manuais de Jesus, porque através da contemplação da natureza, nós vamos poder ver a obra criadora de Deus e o caráter de Deus a ser refletido, a manifestação do poder de Deus. E nós vamos dar glória a Deus através daquilo que Ele fez. Por isso que um ambiente natural pode ter uma influência, não que está nesse ambiente você já és perfeito. Não que está nesse ambiente já és perfeito, mas que está em um ambiente em que tem mais influência de poluição do pecado, tens mais tendência de cair no erro do que viver de uma forma certa. Por exemplo, as nossas cidades em si, hoje em dia, elas aglomeram pecado, ou seja, aglomeram certos hábitos que, contemplando tais hábitos, não influenciam positivamente para nós. Por isso que o Senhor tem dado testemunhos para nós para que exista uma mudança de um local para outro, porque a junção de hábito justo e injusto, tarde ou cedo o hábito injusto vai influenciar o hábito justo e pode levar o hábito justo a corromper o seu hábito para ter hábitos injustos. Por isso que o Senhor pede para nós para que possamos viver em um local que melhor podemos contemplar a beleza de sua criação. Então, a última geração tem que lutar com isto, para poder cumprir o desejo de Deus, para melhor estar em um espaço, em um local que melhor poderiam influenciar a formação do caráter dele. Isso estamos a falar vivendo em meio à natureza. Ok? Estamos a falar vivendo em meio à natureza, que traduzido, estamos a falar de vida no campo, né? E que devemos lutar para que nós possamos obter um habitat longe das cidades, porque a influência da cidade não são boas para formar um caráter para o céu. Não que na cidade é impossível. Não está a dizer que na cidade é impossível formar um caráter. É possível formar um caráter perfeito na cidade. Mas Deus conhece a nossa fraqueza. A natureza humana degradou-se tanto que o nosso coração carnal é inimizade contra Deus. Nós estamos degradados. Então Deus, se nos está dando esses meios, é porque Ele entende a nossa fraqueza. Então Ele nos quer ajudar. Porque não sei se o irmão conseguiu. Obrigado pela maneira sábia, divina, como o Senhor inspira. Até porque essa é a lei da vida, mano. Nós somos o produto final do meio onde estivemos inseridos. O ditado popular diz, digamos, com quem tu andas, eu direi quem tu és. Viver na cidade vai se comportar como o pessoal de lá. Inevitavelmente, dentro de muito ou de pouco tempo, a tua cosmovisão da vida será semelhante ao das pessoas com as quais você mais convive. Então, a orientação de Deus chega a ser necessária. Bem, Deus tem pressa. A pressa de Deus não é no sentido de, se calhar, conforme a mente humana, se calhar, vai querer expressar. Mas até que ponto, né, vou aqui no Carlos, a tardança, né, ou seja, né, graças a Deus, Angola já se fala de pessoas, né, que deram esse passo em termos de vida campestre, tudo mais ali, Deus seja louvado. Mas o que está na base, né, do atraso, né, de a maioria em dar passos para colocarmos em prática essa verdade, de acordo com as Sagradas Escrituras? Quais são os principais fatores que têm sido determinantes para a não ida do povo numa primeira fase do campo? Primeiramente, eu quero já deixar claro, nós como ministério, não só ministério, mas individualmente, nós também temos sentido o desejo
de lutar para o cumprimento desta mensagem. Por isso que nós temos lutado na questão de aquisição de terras, para que, cumprindo a vontade do Senhor, um dia possamos nos estabelecer em um local melhor, diferente da cidade. Então, não que eu estou a viver no campo, mas que tem sido luta diária e desejo diário, não só a intenção, mas também a luta de como conseguir a questão de nós conseguirmos campo. E durante esses períodos em que com alguns irmãos que também estão aqui presentes, nós fazemos pesquisas de terra, para que nós possamos ter espaço para um dia cumprir o ideal do Senhor de vida campestre. Eu creio que, tal como Jesus aprendeu com as experiências diárias, o Senhor também levou-nos a aprender muitas coisas. Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi nesses meses e nesses anos e meses que nós tivemos de oração e de luta para que um dia possamos adquirir terra, eu aprendi duas coisas, não só duas coisas, mas coisas principais com Jesus. É que Deus, muitas das vezes as coisas se conseguem com dinheiro, mas muitas das vezes não é o dinheiro que nós precisamos. Nós precisamos ter uma experiência com Jesus e aprender a depender dele. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele quer que nós aprendamos coisas dele, aprendamos a depender dele. Aprender a depender dele é o quê? É você crer que para ele nada é impossível. Porque eu creio que essas mensagens é desejo de todo o coração convertido um dia viver no campo. Mas agora coloca-se a pergunta: por que até aqui não temos um espaço previsto ou um espaço já certificado de que podemos nos mudar? Ou então, por que ainda não lá estamos? Eu apresentei aqui 3 fases, né? Aqueles que têm algo previsto, quer dizer que são aqueles que estão a procurar e brevemente podem se mudar. Tem aqueles que já têm também algo certificado. O primeiro caso foi o caso de negociação. Tem aqueles que já têm algo certificado, mas tem aqueles que já estão mesmo no campo. Mas muitas das vezes a desculpa que se tem colocado é a questão do dinheiro. O dinheiro sim é importante porque a terra compra-se, irmãos. Mas uma das coisas que nós podemos aprender é que Deus quer que o seu povo aprenda a viver pela fé. Não que a fé anula o dinheiro, mas que a fé te leva a depender mais de Deus. Não que ela anula, mas que a fé te leva a depender do Deus que é o dono da prata e do ouro. Por quê? Porque o livro de Salmos, por exemplo, ele diz que a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Então, se a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor, é o mesmo Senhor que diz nos seus livros que nós devemos viver onde? No campo. Quer dizer que ele nos está a mandar para viver numa terra que o dono é quem? Ele. E se ele é o dono e nos manda, nós temos que ter a fé de pedi-lo para que nos dê uma parte de terra. Porque até ele não é que diz: quem tem um pedaço de terra será rei e rainha. Ok? Então, a recomendação que se pede mesmo nessa geração, porque, irmão, cada vez mais que nos aproximamos do tempo do fim, o dinheiro vai estar mais difícil. Os meios de conseguir dinheiro estarão difíceis. Devemos lutar para termos, mas estarão difíceis. Deus quer ter um povo que dependa dele, que vençam as suas dificuldades, sejam espirituais e financeiras, dependendo dele. Ok, irmãos? Então, o que está na base de muita tardança do ter e não ter, eu vejo que é a falta da experiência que Jesus quer ter conosco. A dependência dele. Muitas das vezes pode se parece que tem muitos motivos que alguns eu desconheço e que simplesmente às vezes Deus pode explicar e as pessoas, ou então as pessoas individualmente podem ver explicar. Não? Um das coisas que estou a colocar é mesmo a necessidade de dependência do Senhor, porque a história reza isso. Por exemplo, quando conseguiram o terreno para a escola de Metson, nós vimos que aquilo foi o dinheiro. Sim, a terra comprada, estiveram a vender $5.000, né? Estiveram a vender. Mas, se não existisse a atuação de Deus, se aqueles homens não queriam depender de Deus, aquela terra não poderia ser comprada, irmão. Porque a história mostra que naquela compra de terra existiu batalha de anjos e demônios. Satanás não quer que nós tenhamos campo.
E ele vai lutar. Vai lutar para nos impedir de nós alcançar isso. Mas agora, aqueles que dependem do Senhor vão ter, porque Sunderland e Percy Maguire, eles tinham que obter essa experiência de aprender a depender de quem? De Deus. E só assim que nós vamos poder conseguir. Isso é nossa luta diária também. Porque o coração grita. Que aqui, na cidade mesmo, não tem como. Até os homens sofrem tentativas de violação. Inclusive, eu quero me violar. A última vez em Luanda. Só para vermos a maldade até que ponto está indo. Mulheres, mas pronto, infelizmente. Bem, A semelhança de José. Pronto, mas o anjo lá apareceu. Amém. Não aconteceu nada. O livro Evangelismo, na página 574, se não me engano, diz que uma classe numerosa que professa crer na mensagem do terceiro anjo, mas porém não tem sido santificado por essa mensagem e que vai tomar as fileiras do aniversário e vai conseguir o povo de Deus. Amado tipo, a não santificação das três mensagens, ou seja, da última mensagem angélica, é vista em que modo? Em fazermos ações boas com pensamentos, ou seja, com propósitos satânicos, ou até mesmo declarando um mundanismo aberto. A não santificação da última mensagem angélica. Diz que uma classe que professa crer, né? Ou seja, o professar crer uma mensagem, por exemplo, o professar crer a reforma de saúde, até que ponto alguém, Deus o tem como alguém que professa crer nessa mensagem, mas não tem sido santificado por essa mensagem. Podemos dar exemplo da reforma de saúde, da educação, o pacote todo, até que ponto isso pode ser contemplado. Bom, professar crer numa mensagem é nada mais, nada menos do que acreditar que aquela mensagem é verdadeira. Agora, o não ser santificado por essa mensagem é não praticar essa mensagem que acreditamos ser verdadeira. Então, o que ele vai te dizer? Uma classe numerosa que professa aquele na verdade presente, na mensagem do terceiro anjo, quer dizer, eles acreditam que a mensagem é verdadeira. E é do terceiro anjo. E é do terceiro anjo, é a mensagem de Deus. O grande problema consiste que eles não procuram corresponder o seu estilo de vida com a mensagem que eles têm. Não é? Eu tenho um colega, quando eu estava ainda estudando, fizemos ensino médio juntos. Ele foi irmão do nosso pequeno grupo, mas ele depois insistiu, amou o presente século. Quer dizer, eu às vezes digo, em gesto de brincadeira, que ele teve uma boa apostasia. Ele amou o presente século, abandonou o cristianismo, mas ele não descrê em nada que nós ensinamos. Se estivermos na sala de aula a discutir sobre o verdadeiro dia de adoração, ele abre a Bíblia e falando que o sábado é santo, mas no sábado está vendendo, faz negócio. Quer dizer, ele tem uma profissão de fé bem aberta. Se estivermos a discutir sobre vegetariano, não vegetariano, ele vai imbuir-se nesse debate e vai dizer que a verdadeira dieta é aquela que se destitui de tudo que é de origem animal. Mas ele come carne e come peixe. Quer dizer, ele não descreve em nada, continua crendo que a mensagem é verdadeira, só não vive. Tanto é que às vezes ele fortalece. Quando ele ouve qualquer coisa a meu respeito, vem em minha casa e senta comigo. Tipo, não desiste, então Deus mentir. É gesto de brincadeira. Mas ele come as coisas, transgride o sábado, quer dizer, ele tem uma profissão de fé. Agora, o mundo comumente diz, né? É de preferência eu, que vivo em prostituição aberta, do que vocês que vão à igreja e também são orgulhosos. Diante de Deus, ninguém tem valor. Você que vive em pecados secretos, com aquele que vive em pecado aberto, todos, se não se arrependerem, queimam. Então, às vezes, isso é subterfúgio do mundo. É de preferência eu que vive em pecado aberto em relação a vós que vivem em pecados escondidos. Não, ninguém tem valor. O pecado não tem valor diante de Deus. Tudo é pecado. Se você esconde, se você o comete de forma secreta, se você o comete de forma aberta, tudo é agir de forma contrária à vontade de Deus. Agora, o que nós precisamos, na verdade, porque quando eu li essa nota, aí eu ficava triste, porque eu percebo que, quer dizer, um número elevado de pessoas que creem na mensagem do terceiro anjo vai abandonar as fileiras de Deus. Mas quando você entende a nota na íntegra, que o problema não está em crer, está em não ser santificado por essa verdade. Então eu deixei de ficar triste, porque eu percebi
que para não desistirmos é sermos santificados por essa verdade. Então, vamos avaliar as mensagens. Como é que manda a mensagem da reforma alimentar? Vamos então nos abster de tudo que é refinado. Vamos nos abster de tudo que é de origem animal. Vamos dormir às horas certas. Não é? Vamos fazer exercício. Que poucos não fazem. Que poucos fazem. Então você percebe, eu vou aplicar tudo isso na minha vida. Eu estarei me santificando por obedecer essa mensagem. Então, como manda a mensagem da justificação pela fé? Diz Ellen White, é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si só não pode fazer. De que forma eu me santifico por obedecer essa verdade? Quando eu procuro em todo momento colocar o meu de lado. Então, já não sou eu que faço as coisas, eu faço as coisas para honrar o nome de Deus. Quando eu for elogiado, eu vou incentivar os irmãos a olharem para o Cristo e fazer essas coisas através de mim. Então, se eu fazer uma abordagem e não for elogiado, eu não fico triste. Porque eu entendo que os elogios não servem para mim. Não me elogiaram porque agradeceram a Deus que através de mim falou aquelas coisas todas. Então, estou sendo santificado por obediência a essa mensagem. É só avaliarmos. Por exemplo, nós temos a mensagem de verdadeira educação. Então, coloque em pauta. De que forma eu posso me santificar por obedecer a essa mensagem? Então, você coloca todas as verdades em pauta. Há quem, por exemplo, está vendo a mensagem de verdadeira educação, mas às vezes é defeituoso no tocante à reforma alimentar. Por essa razão é que eu digo sempre, quer dizer, nós não podemos nos exaltar por estar a viver uma verdade. Nós somos todos, quer dizer, é semelhante a uma oficina que tem problema no travão, aquele carro, o outro tem problema no farol. Quer dizer, todos estão com problema, estão na oficina. Se os carros estivessem bons, não estariam na oficina. O mecânico não teria necessidade de pegar nos carros. Se foi trazido à oficina, não importa qual seja o problema do carro, tem problema. Não pode falar que eu sou olho. Não, quer dizer, eu estou bem no travão, o problema é só no farol. Não, você tem problema, se não tivesse, não estaria aqui. Então, nós temos que avaliar as mensagens e procurar ser santificado por elas. Então, está cumprindo a reforma alimentar, vê se está cumprindo na íntegra, está dormindo às horas certas. Então, tem que organizar o relógio biológico. Às vezes, vai para a cama 20 horas, só consegue pegar o sono 22 horas. Quer dizer, está desorganizado o relógio biológico. Por quê? Desestruturou o relógio biológico. Ficou tão viciado nas redes sociais, até as altas horas da noite ficava nas redes. E o organismo se acostumou com aquilo. Quando você vai para a cama, o organismo quer que você maneje o telefone porque você o acostumou dessa forma. Agora tem que ser disciplinado. Vou dormir na hora X para acordar na hora X. Faz isso hoje, amanhã, depois da manhã. Com auxílio de Deus, um dia o relógio biológico entra no lugar. Você vai para a cama mais cedo. Acorda. Quer dizer, está sendo santificado pela obediência à mensagem. Sem esquecer a essência dela. Fazer tudo isso para honrar o nome de Deus. Quer dizer, a essência, a mensagem da justificação pela fé. Eu vou fazer um conjunto de quais obras. Não para exaltar-me a mim próprio. Para depois me exibir que eu não estudo, eu não como carne, eu vivo no... Não, nada disso. Você cumpre tudo isso para honrar o nome de Deus. Então, quando você vê as coisas dessa forma, o teu maior objetivo será auxiliar os próximos que não estão fazendo isso. Então, você de forma frequente vai interceder pelos teus semelhantes que não entenderam a luz que você percebe. E ele vai fala, a pessoa alguma ora direito se busca bênçãos unicamente para si. E ela prossegue, devemos fazer menção dos outros em nossas orações, da mesma forma como nós suplicamos bênçãos para nós. Então, essa é a essência, quer dizer, santificado pela obediência à mensagem, é colocar em pauta as mensagens e cumprir as mesmas mensagens. Eu gostaria só de acrescentar. Tem uma parte muito importante que aqui uma Mancheta frisou, e que eu vejo que é uma experiência que Jesus Cristo quer que nós passemos, porque só assim é que nós vamos poder obter vitória de pecado. Porque o livro de 1 de João, capítulo 3, acho que é o verso 4 ou 5, esses versos aqui, diz que quem pratica o pecado... 3, 4, não, 3, 4 define o pecado. 3, 8. Sim, ele diz assim, quem permanece em Cristo não peca, porque quem peca não viu nem o conheceu. Então, nos mostra que a única forma de nós não pecar é permanecer em quem? Em Cristo. E pecado é transgressão da lei. E santificação é obediência na verdade de tudo quanto Deus manda. Quer dizer que se pecado é transgressão da lei,
quem vive em constante santificação está alcançando vitória de pecado, permanecendo em Jesus, vivendo uma vida sem pecado, vivendo uma vida para um dia, não uma, ou seja, para ser semelhante a Jesus. E isso só é possível permanecendo em Cristo. Uma das coisas, uma pergunta que muitas das vezes nós deveríamos colocar é como permanecer em Jesus, porque só assim é que nós vamos poder viver sem quê? Sem pecar, porque quem peca não viu, nem o conheceu. Eu gostaria só de ler 2 textos para acrescentar aquilo que o mano disse. De João 14, versos 10. O primeiro verso está em João, o primeiro verso que nós vamos ler está em João capítulo 14, o verso 10. Diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus está a dizer: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E o que acontece? Jesus estando no Pai e o Pai nele. Ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que está em Cristo, é quem faz as obras. Então, Cristo foi vara diante de uma videira para Deus, para que, dependendo da videira, nesse caso, nesse verso, coloca a videira como Deus, e Cristo a vara, porque Cristo esteve em Cristo, e Cristo esteve em Deus, e o Pai em quem? Em Cristo. E o Pai realizava as obras. Pela constante dependência que Cristo teve com o Pai, ele cresceu e se tornou a vara, aí se tornou também a videira. E o Pai é quem realizava as obras. E o que acontece? O capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira. Agora, quem é a videira? É Cristo. Sendo Cristo a videira, vós as varas. Nós somos as varas. E depois, o que acontece se Cristo é a videira e nós a vara? Quem está em mim, quem está em Cristo? Cristo esteve no Pai e o Pai nele. E agora, quem está em Cristo e Cristo nele, este dá muitos frutos. Gálatas 5, verso 22. Por que dá muitos frutos? Porque sem mim, sem Cristo, nada podemos fazer. Então, o ser humano não realiza nenhuma obra. O Cristo que está nele é quem vai poder realizar as obras, permanecer em Jesus, é isso. É Cristo habitando em você. É Cristo habitando em você, porque muitas das vezes as pessoas se perguntam assim: como é que eu vou conseguir obedecer à lei de Deus? Como é que eu vou conseguir alcançar a vitória de pecado? Mas a Bíblia nos apresenta, a história bíblica nos apresenta que só um homem, Cristo, em toda a história bíblica, ele foi o único que conseguiu obedecer a Deus de forma taxativa, que conseguiu satisfazer a justiça que a lei requer, que a lei exige. Então, o mesmo Jesus que conseguiu obedecer a Deus é o mesmo que vai cumprir em nós. Então, irmãos, nós temos muita verdade, muita verdade. Só Jesus é o único que vai conseguir cumprir essas verdades em nós. Nós só vamos conseguir ser verdadeiramente santificados pela verdade, como diz essa nota, se nós permanecermos em Jesus. Isso leva-nos a quê? A tirar o nosso eu, o eu que habita em nós, porque o eu está no lugar de Jesus. Quando eu sair, Jesus agora é quem governa. Quando Jesus é quem governa, não é mais você quem faz. Jesus agora começa a fazer. Quando essa fórmula de vitória de pecado acontecer, você em Cristo e Cristo em você, é vitória de pecado. És verdadeiramente santificado. Fora disso, não há santificação bíblica. Existem 2 coisas que eu gostava de partilhar com os irmãos, que é o que normalmente eu aplico e aplicamos lá no nosso grupo, tanto para vencer pecados como para crescermos espiritualmente. Em primeiro lugar é a disciplina, em segundo lugar é o incentivo um ao outro. Vamos falar um pouco mais alto, né? Estava aqui partilhando com o irmão que, quer dizer, eu normalmente aplico 2 métodos para vencer o pecado e para crescermos espiritualmente, que é a primeira a disciplina e o segundo ponto é o incentivo. Quer dizer, a disciplina é fazer o que é certo por ser certo, mesmo quando você não tem prazer de fazê-lo. O Billy Graham falou assim: ore com vontade, ore sem vontade, ore até ter vontade, mas ore. Quer dizer, orar com vontade, você já tem prazer. Orar sem vontade é disciplina. Você não tem prazer de orar, mas você ora porque entende que orar é essencial. Tá vendo? Agora, a disciplina se aplica em todos os aspectos. Quando, por exemplo, em 2019, nós tomamos a decisão lá no grupo, boa parte de nós, abandonar o açúcar.
E nós dissemos, como Deus nos mostrou que o açúcar é prejudicial, vamos abandonar o açúcar. Todo tipo de açúcar que foi submetido ao refinamento, parcial ou total, mas vamos abster-nos do açúcar. Quer dizer, é a disciplina. Eu cresci consumindo açúcar, boa parte dos meus irmãos também. E é difícil, porque nós acostumamos a papila degustativa, que detecta tudo que é doce, com açúcar. Então, eu vi, se eu abandonar o açúcar e em seguida fazer a substituição do mel, não estou fazendo nada, porque eu abandono a dependência do açúcar e me constituo um dependente do mel. Quando não estiver mel, não vou conseguir tomar papa nem de sangue. Eu devo acostumar a minha papila degustativa a saborear, né? A velar pelo sabor natural do alimento, para que quando um dia não estiver mel, eu consiga fazer a ingestão da papa. E nós aplicamos a disciplina, vamos nos auxiliar um ao outro. E o que a gente fazia? Eu na minha casa estou lutando. E eu lembro que nos primeiros dias eu caí. Eu peguei a papa de soja e fui tomando. Irmão, eu não tinha prazer naquilo. E quando eu menos imaginei, já entrei na cozinha, adicionei açúcar. E era na sexta-feira, tomei. Cheguei no programa de oração, lembrei a verdade. Eu quebrei com o comprimido. Mas, os irmãos lá, porque nós sempre nos reunimos para partilhar ideias e para partilhar a experiência espiritual. Como é que está sendo a tua experiência? Está andando do açúcar? Olha, eu já estou 3 dias. Sério, 3? Ei, hoje está caído. Não, vamos orar por ti, vai dar certo. E amanhã eu aplico. No outro dia, não, já estou um mês. Sério, um mês. Isso tudo aí semanas. Quer dizer, nós vamos nos incentivando um ao outro. E é disciplina. Eu falei, não, Senhor, se o irmão conseguiu, eu também consigo. O Senhor é o mesmo. Então, nada de açúcar. Fui consumindo. Até que eu consegui obter vitória. E eu chego, irmãos, conseguiu. Estamos 1 ano, estamos 2, estamos 3. E nós hoje, quer dizer, boa parte de nós não faz gestão do açúcar. Agora, nós não obrigamos ninguém a aplicar isso. Não obrigamos ninguém. O que a gente faz? Qualquer indivíduo novo que entra no nosso grupo, nós até não precisamos lhe passar nenhuma mensagem. Nós permitimos que ele conviva conosco apenas. Porque na nossa convivência já saberá o que é certo e o que é errado. Quer dizer, quando ele vir para a minha casa, ele sabe que eu tomo papa sem açúcar. Quando for no Álvaro, em casa de Plank, todos. Quer dizer, e é implícito. Às vezes depois eu percebo, olha, já estou uma semana também fazendo esforço sem açúcar. Sério. E quando você menos imaginar, ele que entrou agora já está 1 mês, 2, 3, e assim vai vendo unidade na prática. Primeiro é disciplina. Você tem que aplicar, quer dizer, fazer o que é certo, por ser certo. O meio sucede com a cultura de Deus. Como é que a gente faz? Nós procuramos sempre aplicar a unidade na leitura, aplicar a unidade na doutrina. Nós lemos um livro, por exemplo, se eu ler o livro face a face, eu chego e digo, irmãos, eu estou lendo esse livro e tem sido uma bênção. E boa parte diz, tem sido uma bênção, vamos ler também. E 1 semana depois ou 2, nós nos reunimos para discutir o que nós lemos naquele livro. E eu digo, olha, a última parte do livro eu achei muito complexo. E alguém diz, não, achei complexo o primeiro capítulo. Eu esclareço o primeiro capítulo, ele esclarece o último. E assim a gente cresce. Por exemplo, nós lemos o Face a Face já há um tempo. A série Cristologia. Lemos agora, por exemplo, eu deixei o grupo lendo o livro Como Unir as Duas Vontades. Quando eu li aquele livro no ano passado, eu falei, esse livro é uma bênção. Não, os meus irmãos têm que ler, porque coisa boa, não pode ficar só comigo. Quer dizer, é maravilhoso isso, é como Deus. Deus não há amor entre a divindade. Quer dizer, esse amor, se ficar só entre nós, não vai estar bom. Vamos criar anjos, vamos criar muitos não caídos, vamos criar seres humanos para partilhar com eles, porque o amor é uma coisa boa. E eu procuro isso. Eu cheguei, irmãos. O livro Como Unir as Duas Vontades é uma maravilha. Lê esse livro. E no dia seguinte, incentivo de novo. No outro dia, incentivo. Quando eu menos imagino, os irmãos já estão lendo. E a gente tem sempre um encontro, que nós comumente chamamos de encontro de ministros, que é um encontro só de rapazes, de todos do grupo, só homens. E naquele encontro nós almoçamos juntos e passamos o resto da tarde a discutir doutrina. Às vezes estamos a ler um livro. Olha, como é que está sendo a leitura daquele livro? E dessa forma, isso nos aplica a construir as mesmas ideias. Olha, vamos dar Apocalipse 7. Tem um manual disponível? Vamos ler todos os mesmos manuais. Se eu encontrar um manual novo, eu tenho que distribuir para que os meus irmãos entendam aquilo que eu estou estudando. Então é disciplina e incentivo mútuo. Exercício, irmãos. Domingo temos exercício. Nos encontramos em casa de um irmão e 6 horas partimos para a praia. Quer dizer, vamos cumprir a lei de Deus na íntegra, porque quando você faz as coisas com os outros, o incentivo é maior. Mesmo essa questão de vida no campo, às vezes eu vou para o Oasis, eu sou de Benguela.
Eu era um membro anexo a eles. Eu via, o Mano Calenga tinha aqui, por exemplo, o Mano Talentino, o Mano Chico, muitos outros. Quer dizer, além, por exemplo, do desejo que ele tem de viver no campo, tem também os irmãos, quer dizer, alguns irmãos dele, de lá do banco, foram transportados com ele para o Baiuru. Quer dizer, o desejo de ficar lá é maior, porque nem sempre é o lugar, na maioria das vezes são as pessoas. Porque num lugar bonito, com pessoas desconhecidas, te dará pouco prazer. Ainda que for um lugar desagradável, com pessoas que você ama, aquele lugar se constitui agradável. Então, vamos, por exemplo, aplicar disciplina e depois o incentivo mútuo. E essa disciplina é para tudo. Você não gosta de beber água, mas como Deus manda que você tem que beber água, cultiva o amor pela água. Você diz, não, eu não consigo memorizar capítulo. Deus falou que nós temos que interiorizar a palavra dele para soltá-la na hora da tentação. Vou fazer um esforço, vou aplicar isso. Até quando nós estávamos memorizando o livro de João, nós brincamos assim, irmãos, vamos ainda tirar um tempo para memorizar a Bíblia. E cada um escolhe, vou escolher Salmos 20, 1 de João. E depois na sexta-feira, no encontro de rapazes, olha, estás em que versículo? Não, eu já memorizei 1 João capítulo 1, 12, 3. Ah, e você? Eu de Salmos 20 e 21. Quer dizer, vamos brincando. Vamos comprovar aí. E eu pego a Bíblia. Diz aí o livro de Salmos 20, verso 1, 2, 3, 4, 5. Não, terminaste, estás de parabéns. Agora pega a minha vez. Quer dizer, vamos brincando assim. E vamos crescendo na graça. Se você não tem prazer, por exemplo, de interiorizar versículos, só mesmo naquele meio de brincadeira espiritual você acaba crescendo. Então, eu rogo muito a Deus para que a nossa conversa e as brincadeiras sejam sempre de modo espiritual. Tá vendo? Quer dizer, eu tenho testemunho do Pedro Veio e também do Hermenegildo. Ele conhece como é que nós brincamos. Quer dizer, nos desviamos como o diabo sempre traz tentações. Mas Deus é bom, sempre nos indica o caminho certo. E assim a gente cresce. Quer dizer, não só um, mas é todo mundo crescendo. E aí, por causa desses métodos, isso auxilia muito o crescimento espiritual do grupo. Vocês não vão ter inveja, porque você não vai querer crescer sozinho, você não quererá crescer sozinho. Se você entende que a coisa é boa, partilhe com o outro. Não é? E assim todo mundo cresce. Qual é o problema da camada leiga de alguns? É que escondem as fontes. Quer dizer, ele quer ficar com o livro só ele, só anota ele. Quer dizer, os bons vídeos só para ele, para abordar da melhor forma. Tem que partilhar, tem que difundir, para crescermos todos. Antes de continuar, que é a nossa conversa, e queria fazer, se os irmãos têm uma inquietação. Até aqui, né? São uma inquietação. E tem 2 irmãos, temos apenas 2 irmãos, alguém vai querer mais fazer uma inquietação? O irmão Pedro também. Quando você cresce, vamos ser breves. O irmão Álvaro pode tomar o... Sério? Né? Vamos finalizar as perguntas. O irmão Caloeio, não é isso? Sim. Ok, pode fazer a inquietação. Irmão Álvaro, não esqueça o de pensamento, tá, querido? Faz favor, não esqueça. Sim, o irmão Carlinhos, quando estava fazendo a sua explanação, ele citou o Salmo 33, verso 6, né, para dizer que Deus usou a palavra, né, no ato da criação. Depois, foi dizendo que a palavra é Jesus. Minha pergunta é a seguinte. No livro de Colossenses 2, né, versículo 16, diz que quem criou tudo isso foi Jesus. E Jesus é a palavra. Então, se o Salmo 33, versículo 16 diz que a palavra, né, Deus usou a palavra para usar, para criar, né, e a palavra é Jesus. Então, como equiparar isso? Jesus criou, usando a palavra e a palavra é Jesus. Como, tenta ainda, se calhar, né, claremos essa questão aqui. Vamos abrir primeiro de... É Colossenses, né? Colossenses 2. Capítulo 2, Capítulo 1. Capítulo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. A primeira parte desse texto mostra que nele está indicado. E esse nele está indicado quem? Jesus. Está a dizer que em Jesus
foram criados, ou seja, existe, por exemplo, quando você pega a Bíblia e o Espírito de Profecia, quando apresenta-se sobre a criação, existe duas formas de compreender, mas todas nos levam em uma, porque tem o mesmo fim. Porque nós bem sabemos, por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que o irmão Caloeiro chama Pai em Deus o Pai? Porque assim a Bíblia o diz, né? Sim, porque a Bíblia... vou fazer outra pergunta. Por que o irmão Caloeiro chama Pai no seu Pai? Porque é evidente que ele é meu pai quem me gerou. É quem te gerou. Então, nós chamamos Pai em Deus o Pai porque Ele é quem nos criou, né? Mas, quando nós vamos no Espírito de Profecia, e a Bíblia também sustenta, Jesus também participou na criação. Então, Jesus também é o nosso Pai, porque Ele também nos criou, se a divindade em si. Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque a Bíblia mostra no que Ele diz que nos criou. Mas quando nós vamos também em outros textos, a irmã White mostra no livro Verdade sobre os Anjos que o Senhor operou através de Cristo na criação de todos os seres celestes. Está falando dos anjos, mas a criação não limita-nos simplesmente a onde? Nos anjos. Esse operar através de Cristo mostra meio. Ou não, irmãos? Mostra meio. E esse texto de Colossenses, também capítulo 1, versos 17, mostra porque nele está a responder o problema do verso 15. Qual é o problema? O qual, que é Cristo, é a imagem. Nós vimos o que significa a imagem na palestra. Imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que Paulo está a falar que Cristo é a imagem e primogênito de toda a criação? Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Se Ele é o meio pela qual todas as coisas foram criadas, quando muitas das vezes as pessoas falam que não, Ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer que Ele é a primeira coisa criada. Mas não. O texto está a mostrar que Ele é o primogênito de toda a criação, porque é através dele que foram criadas todas as coisas. Então, se é através dele que todas as coisas foram criadas, quer dizer que Ele existiu antes de todas as coisas. E se Ele existiu antes de todas as coisas, o verso 17 responde: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E João diz que porque sem Ele nada poderia existir. Então, Jesus Cristo entra nesses dois paradigmas. Porque o Espírito de Profecia também nos mostra que desde os tempos eternos Ele foi mediador. Cristo é mediador entre a divindade e os seres que deveriam ser criados. Então Jesus ele vem desempenhar uma atuação no plano da redenção muito específica e que muitas das vezes, pela compreensão de uma mente humana, pode nos complicar, mas simplesmente entendida de forma, ou seja, quando nós dependemos da atuação do poder divino. Eu não sei se consegui... Assim, faz algumas coisas. Se não aqui, a pergunta ficou esclarecida. Bem, não, na verdade não. Ok, então pode. Pedro, queira desculpar-me mesmo. Permita ao seu irmão reformular a pergunta. Então, para depois termos uma mínima ação da resposta que você vai dar. Não, não é resposta, era mesmo para reforçar a pergunta do irmão. No sentido que a resposta do irmão Carlinhos respondeu sobre o plano da salvação nisso, na parte de Jesus Cristo. Mas a pergunta é se Jesus Cristo é a palavra, não foi a palavra. Então, quer dizer que é isso mais ou menos o que o irmão queria dizer, é isso. E essa palavra que é Jesus, é muito criado por palavra, como é que é? É isso que ele está querendo dizer, desfazer o que é isso? É aquilo que Calma só, Carlos. Permita ao seu irmão repetir a pergunta. Repete sua pergunta, para depois vocês poderem então conversar. Sim, bem, o irmão Carlinhos é evidente, né, que Jesus é a palavra, certo? E citou o texto de Salmo 33. Também entendemos que esse mundo, né, foi criado por Jesus Cristo, que é a tua palavra em si. Só que também nessa criação se usou palavras. Agora a pergunta é, ao ser criado a terra, Deus usou palavras. Essa palavra que Deus usou é Jesus
segunda divisão 33, ou mesmo uma palavra literal, Oral, uma palavra. né? Alguma palavra Certo. literal. Por exemplo, tá bom. Quem criou o mundo? O universo. É a divindade, né? A divindade é constituída por quantos seres? 3 seres. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Se Jesus Cristo pertence nessa divindade, então ele também criou. Porque quem criou é a divindade. Mas só que outros textos nos mostram que Jesus Cristo foi o meio pela qual todas as coisas vieram aqui a existir. Porque quando as coisas viriam a existir, Cristo deveria ser o representante dessa divindade diante dessas coisas criadas. Não sei se É assim, poderia... a pergunta é assim, a palavra é no sentido literal, Podemos sim, ler o texto. assim, pode ser Nós na nossa estamos, às vezes nós nos perdemos no argumento, porque argumentamos fora do texto. Então nós precisamos voltar no texto do irmão Carlos usou, que eu creio que é o Salmos 33, e depois relacionar com a pergunta do irmão. Nós não nos perdemos. Salmos 33, versículo 6. Diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Né? Então nós vemos aqui que aqui não é uma palavra Jesus, é uma palavra ordem, é uma palavra criação, é um poder. Exatamente. Então, a pergunta do irmão Aluel tem muito mais a ver com organização. A questão é, Jesus é a expressa imagem de Deus, é o pensamento de Deus que se torna audível, é a palavra de Deus. Esse é um ponto. Agora, até o ponto da criação que está aqui nos Salmos, como foi criado, foi com ordens de Jesus, a expressa imagem do Pai. Ele estava a fazer só o que o Pai poderia fazer, mas no plano da redenção ele tinha o seu papel. E este aqui. É uma questão só de ordem. Sobe lá, desce, só mesmo. Amém. E O irmão muito não, o irmão levantou muito. não, muito Eduardo também. Levantavas no isso? Exatamente. Sim, é ele, depois o outro lá atrás. Sim, a minha pergunta é dirigida ao irmão Chipa. Sim, quer dizer, até não entender assim uma pergunta, só que não entendo. Quer dizer, quando nós estudamos de manhã, né, no culto, quando o irmão estava aqui a falar sobre crescimento, né, mental, espiritual, e começou aqui a retratar sobre Jesus Cristo, que ele crescia em estatura e em sabedoria. E não começou a desvendar todas estas coisas aqui. Neste momento, quer dizer, eu me perdi, não consegui entender melhor. Então eu gostaria que o irmão pelo menos repetisse um pouco de modo que eu possa entender como crescer em estatura e em sabedoria, e não só quando também falou sobre exercícios, acho mental, em hábitos, quando falou sobre arrogância, entre todas estas coisas aqui. Então só gostaria que o irmão explanasse mais um bocado para que eu entenda. Bom, o texto que eu fiz menção pela manhã é o texto de Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz assim o versículo. Posso ler, irmãos? Sim. E crescia Jesus em sabedoria, né? Sabedoria está intimamente ligada ao aspecto mental. E em estatura, aspecto físico. Né? E em graça para com Deus e para com os homens. Quer dizer, ele crescia mentalmente, crescia em estatura, fisicamente, ele crescia em graça para com Deus, aspecto espiritual, e crescia em graça para com os homens, o aspecto social. Quer dizer que o ser humano, ele deve ter a capacidade de orar a Deus para que o Senhor o auxilie, a semelhança de Cristo, a crescer em várias dimensões. Quer dizer, você está procurando interiorizar capítulos bíblicos, está procurando, por exemplo, crescer no ponto de vista espiritual, cultivando o amor por Deus e o amor pela sua obra, amor espiritual, mas tem que cultivar amor pelo próximo, aspecto social. Tem que aprender a conviver com as pessoas. Porque se porventura você cresce espiritualmente e esquece o aspecto social, você é defeituoso. Não é? Porque você tem que amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Se você, por exemplo, ama o próximo como a ti mesmo, você já não o trata com arrogância. Você o trata com benevolência, com mansidão, com humildade, porque você entende que você o ama da mesma forma como você ama-se a si próprio. Como é que você gostaria de ser tratado? Com mansidão, com humildade.
Então, dessa forma, você não trata o próximo com arrogância. Me entendes? Então, a semelhança de Cristo, você crescerá não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto social. Agora, tem aqui o aspecto mental, né, que é o esforço que você vai fazer para desenvolver a tua mente. Por exemplo, temos pessoas com uma capacidade cognitiva bem reduzida, né, podem ler e não entender com facilidade. Outros ainda entendem, mas não conseguem exteriorizar as ideias. Há quem lê muito, mas não consegue tornar claro o assunto para os outros. Quer dizer, não consegue descortinar. Isso é exercício. Tem que fazer monólogo, né? Fazer esforço de exteriorizar palavras difíceis. Muito esforço, e com esforço isso pode dar jeito. Então tem que crescer. Agora, tem um aspecto físico, não é? Tem que crescer em estatura. Para isso, tem que ter uma boa alimentação, tem que dormir nas horas certas, não tem que fazer exercício. Então, tem que tomar banho em condições. Não é? Quer dizer, ele tem que apresentar-se da melhor forma, nem engomando a roupa, prevenindo assim as alergias. Quer dizer, o aspecto físico tem que crescer. Agora, não sei o outro, né? O outro, não sei se respondi à pergunta, ou se tem outra parte da pergunta que não cheguei a responder. Certo. O irmão estava aqui a dar alguns métodos, por exemplo, naquelas pessoas que são arrogantes, né? E estava de manhã tiveste a dar aqui alguns métodos, como é que a pessoa talvez pode parar de ser arrogante, Certo. de ser arrogante, e quando chegaste na vida de Jesus. Certo. Bom, nós temos a questão de temperamentos, e o temperamento colérico ele tem tendência a ser arrogante. Ele não é arrogante em si, porque depende dele cultivar a arrogância ou eliminá-la. Porque a tolerância pecaminosa fortalece a tendência pecaminosa. Você tem uma inclinação para o mal. Depende de fortalecer essa tendência ou eliminá-la. De que forma você fortalece quando você cede? De que forma você enfraquece quando você não cede? Porque ele vai te falar assim, cada repetição do pecado abafa-lhe a convicção, cega-lhe os olhos, enfraquece-lhe o poder de resistência. Quer dizer, quando você cede um pecado, você fortalece a tendência para aquele pecado. Então, tolerância pecaminosa fortalece a inclinação para o mal. Agora, como é que se vence, por exemplo, arrogância? Eu fui muito arrogante durante muito tempo. Quando eu fui mundano, antes que meu pai morresse, meu pai dava-me tudo que eu queria. Eu sou o último filho. Então, eu já cheguei a dizer, eu posso matar meu pai e tirar-me da prisão. Porque eu era um filho mimado. Quer dizer, eu não podia fazer... Se eu, por exemplo, limpasse o chão e em seguida dissesse a cabeça está doendo, nunca mais limpo o chão. E eu era assim, super mimado. E eu crescia com essa arrogância. Porque eu quero o meu pai me dar. E se ele não dá, os meus irmãos me concedem. E ligo para o meu irmão do Cubal, ele encaminha. Quer dizer, eu crescia assim. Agora, ao tornar-me adventista, alguns dias depois ou alguns meses depois, meu pai morreu. Eu ainda tinha aquela arrogância, aquele senso de exaltação. Agora, a única forma que Deus teve para banir isso é conceder ao meu redor pessoas que me frustrassem sempre. E de que forma eu fazia? Por exemplo, eu era tentado à arrogância, a exaltar-me, e eu orava a Deus para que o Senhor me auxiliasse a vencer. Mas, quanto mais eu pedia que Deus me ajudasse, mais as pessoas se comportavam mal a ponto de eu agir com arrogância diante deles. E eu às vezes dizia, Senhor, por que quanto mais eu oro, mais as coisas pioram? Então Deus me revelou. Essa é a única forma que eu tenho, meu filho, de te auxiliar a vencer. Vou ler uma nota aqui para auxiliar nisso. Ela vai dizer assim, né? Falando sobre essas questões aí de vencer. Ela diz assim, muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos, desiludidos ao encontrar-se, como nunca, rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. E ela prossegue. Oram para que o seu caráter se assemelhe ao de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor. E, contudo, são postos em circunstâncias que parecem provar toda a malícia de sua natureza. São-lhes reveladas faltas de cuja existência jamais haviam suspeitado. Quer dizer, estão orando e estão consagrando a vida a Deus. Mas, diante das muitas orações que fazem, percebem que as evidências ficam revelando os defeitos de caráter que eles têm e que eles imaginaram não ter. Agora, como é que isso acontece para vencer? Primeiro, você não pode pedir a Deus para tirar de você essas lutas, não. Esse é o meio que Deus tem de fazer com que você se torne vitorioso. Porque você tem que conviver com pessoas, mas sempre, até que você aprenda a tratar as pessoas tão bem quanto você e não tão mal quanto elas são. No ditado popular diz isso, trate as pessoas
tão bem quanto você é e não tão mal quanto elas são. Deus nos vê dessa forma, Ele nos trata tão bem quanto Ele é e não tão mal quanto nós somos. Então, quando você convive com pessoas más, você tem que orar a Deus: Senhor, me ajude a reagir de forma positiva de forma frequente. Me ajude a reagir de forma positiva de forma frequente. Quer dizer, está indo conviver com as pessoas: Senhor, eu não sou bom. Eu tenho tendência à arrogância. Se alguém me frustrar, eu vou revelar a arrogância que eu costumo esconder. E eles vão falar mal do teu nome. Quer dizer, você reconhece a tua pecaminosidade. Admite quem você é. Se você for tentado e cair, pede desculpa. Se for uma coisa pública, pede desculpa pública. Eu já tive que passar por isso. No meu grupo eu fui tentado, eu reagi dessa forma. No outro dia, reunidos irmãos, eu disse: irmãos, eu errei contra vocês. Pequei contra Deus e contra vocês. Queiram desculpar pelo erro manifestado no dia anterior. Ele disse: olha, que Deus te abençoe. Então, se você errar de forma pública, tem que pedir perdão de forma pública. Se for a um irmão, chame-o e peça perdão. Agora, ore a Deus para que o Senhor te ajude. Vai chegar uma fase, se você, por exemplo, cultivar isso aqui, Deus é bom, Ele vê o desejo do nosso coração, vai voltar ali a mansidão. Hoje, por exemplo, quando eu vejo minhas sobrinhas brincando à toa, porque eu vivo com, por aí, 6 mulheres, 6 sobrinhas, né? Sou o único homem, vivo também com minha mãe. Quando elas todavia se comportam mal, né? Pela manhã eu vou, e quando eu volto percebo que não limparam o chão, não lavaram os pratos. Eu sou tentado a pegar um leão e bater nelas já, ou a gritar com elas. Mas eu chamo uma, dou-lhe um abraço e digo: olha, o tio te ama muito, sabe? Sim. Você não lava os pratos por quê? Por favor, não lavar, já passaste da hora. Está bem, eu vou fazer isso. E vai em seguida lava. Porque eu entendi que a arrogância não deve caracterizar o povo de Deus. E isso é bom. Tem problema elas. Quer dizer, eu sou tentado a agir de forma bruta. Eu acho que eu faço uma oração. Eu digo-lhes sempre: se vocês não se amarem, de certeza as pessoas não vos amarão. O respeito que vocês se darem entre irmãs é o respeito que o mundo vos dará. Se vocês não se darem valor, ninguém vos valorizará. Aprendam a se amar. E elas entendem que você tem razão e resolvem o problema. Mas não foi fácil. Então, avalia, por exemplo, o defeito de caráter que você tem. O caracterize. Dê um nome a ele. Vá até Deus e explica como você é. Quando você for sair às ruas, está andando, está orando: Senhor, me ajude a reagir de forma positiva diante de todos. Sucede com qualquer defeito. Luta contra o pensamento impuro é a mesma coisa. Eu vou subir no táxi, vou à escola, vou à igreja. Tem quem se vestirá mal. Me ajude a não ter pensamentos negativos. E quando você estiver na igreja, procure interiorizar o versículo. Cante um hino no íntimo. Se lembre de uma história agradável. Quer dizer, procure ocupar a mente com coisas positivas. E dessa forma, você não vai tolerando a tua tendência pecaminosa. Você vai enfraquecendo. Esse foi o método de Cristo. Cristo tinha inclinações para o mal, mas ele não fortaleceu. Ele inibiu. Está sendo tentado a ser arrogante. Ele luta contra essa tentação e cultiva o altruísmo. Até que você tenha pouco prazer por isso. E eu penso que boa parte de nós passou por essa experiência. Aquele era viciado em novelas. Hoje, passa a sala sem menor prazer por aquela novela. Quer dizer, você obteve completo... Quer dizer, você conseguiu obter vitória completa sobre aquilo. Mas tem outros defeitos com os quais você tem que lutar. Mas Deus ajuda. Deus ajuda. Amém. Nós temos pouco tempo. E creio que se calhar agora os irmãos querem falar, mas isso tem sido nosso hábito, mas vamos ter que acarretar as consequências. Estamos perguntando por mim. O irmão Pedro, tem lá aqui a inquietação. Já não, né? Não, que levantou. O servo lá. Que levantou o irmão lá. O obreiro? Sim. Ok. A minha objeção, quanto ao texto que o irmão mencionou, Mais alto, querido, por favor. Sim. ao aproximar-se da tempestade, uma classe numerosa, ele tem se santificado pela experiência, abandonará sua posição também para poder tempestade. Eu fiquei um pouco assim compreendido, porque esse texto, pela fala lista aqui, que será para um contexto republicano, no contexto dessa pergunta. Por que eu fiquei um pouco assim a falar? Porque o irmão fez ligação com a verdadeira educação. O livro Grande Conflito, a primeira visão que ela teve sobre o Grande Conflito foi no ano. O irmão podia aproximar-se de modo que pudéssemos vê-lo. Sim, eu estou a falar.
Foi em Efésios. Não, querido, eu não lhe consigo ver. Queria só que se aproximasse. E agora está perfeito. Não, mas em frente. Não seria melhor entrar. Ah, ok. Eu queria era mesmo ver. Sobre o grande conflito foi no dia 14 de março de 1858. E o livro Grande Conflito foi publicado em 1888, com sua complexidade. E o livro Educação em 1903. Então, eu vejo nesse texto, não tem ligação com a verdadeira educação. Ele não é que fala sobre santificação, ela especifica aquelas pessoas que não foram santificadas pela obediência à verdade no contexto da terceira mensagem angélica. Quando é que começou a ser pregada a terceira mensagem angélica? É isso que precisamos nos perguntar. E em que contexto ele não é que está a usar? Então, nós precisamos saber delimitar e quando é que nós estamos a trazer um pensamento mais amplo. Especificamente, se lermos o grande conflito, vamos conseguir perceber a natureza do grande conflito não é nos espelhar sobre a verdadeira educação. Por isso é que ele não é que especificou os assuntos. Educação, conselho aos pais, professores e estudantes, fundamento da educação cristã, esse lado. Agora, relacionar a mensagem do terceiro anjo com a verdadeira educação, a partir da Bíblia e do Espírito de Profecia, há uma miscelânea, incongruência. O outro meu ponto de objeção é quanto à pergunta que o irmão perguntou sobre a palavra e os textos que foram se abertos. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, Paulo, primeiramente, está a rebater a ideia da filosofia que algumas pessoas ascéticas entraram dentro da igreja de Colosso e estavam fazendo um sincretismo. O sincretismo entre a filosofia e a religião a ponto de baixar a divindade de Cristo Jesus. Então, Paulo pega a nomenclatura de Cristo, ou seja, pega a palavra que é usada no princípio, diz que no princípio Deus criou. Esse no princípio tem 5 significados, pelo menos. Significa cabeça, primazia, primeiro, primogênito. E tem um significado que Paulo, em Colossenses, descreve, mencionando que Jesus Cristo é aquele que sempre esteve no princípio com Deus. E quando João diz que no princípio era o verbo, ou era a palavra estava com Deus, o que acontece mais ou menos? Os judeus, ao longo do tempo, eles tinham uma reverência muito grande com o nome sagrado de Deus. E era impronunciável. Então, quando era no culto litúrgico, ninguém podia pronunciar o seu nome. Então, eles ao longo do tempo, decidiram atribuir palavra para referir-se a Deus. E a palavra, ela tem muito significado a depender do contexto que está a ser usado. A palavra pode ser razão, pode ser palavra falada, pode ser palavra escrita. O contexto é que dita qual é a nossa forma de compreensão, não a palavra em si próprio é que deve ser compreendida. Então, quando a Bíblia menciona que Jesus Cristo é a palavra, é no contexto de ele ser Deus, não que ele é a palavra como razão ou como faculdade, porque todos nós usamos palavras. Então, é pela palavra que Deus usou o mecanismo para ele criar os seus IAD. Então, eu consegui perceber algumas incongruências quanto às abordagens, por isso eu decidi expor essas questões que não estão bem elaboradas à luz dos seus contextos. Bem, a essa altura, eu creio que todos nós, se calhar, temos, se calhar, como querer, né, rebater, mas nós não vamos procurar entrar nesse campo de datas e não datas que o irmão procura aqui apresentar. O irmão é livre em apresentares o teu fio de pensamento, até porque Deus também respeita a maneira como o amado pensa. Nós não temos esse direito de, se calhar, ser radical contigo e a dizer, não, a gente respeita essa tua forma de pensar, que não és o único que pensa nesse fio assim. O amado não é o único, eu respeito particularmente. Então, não se acolher. Tem uma coisa única que o irmão disse. Eu estava no capítulo, na seção 3 do livro Testemunhos para a Igreja. Gostaria muito que o irmão lesse todo o capítulo. O irmão diz assim, Volume 6. Capítulo, volume 6, seção 3, é a parte que a mãe começa a tratar da educação. Exatamente. O irmão Eu disse não sei que... se está chegando aqui, mas... perdão. O irmão disse que houve uma incoerência, o irmão unir as 3 mensagens angélicas e a verdadeira educação. Então, coloca o irmão aí que diz lá no capítulo 17 deste mesmo livro. Ele diz assim: ao vir ao mundo a verdade para os últimos dias, na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, foi-nos mostrada a necessidade
de introduzir na educação de nossos filhos uma diferente ordem de coisas. Não foi o irmão Chipa que relacionou, foi o espírito de profecia. E a irmã White chega num ponto que ela diz assim, as 3 mensagens angélicas é a verdade. E ela também relaciona, ela mesma é quem relaciona a obra da verdadeira educação com as 3 mensagens angélicas. E nós vemos aqui que quando é que começou a ser pregada as 3 mensagens angélicas, a primeira e a segunda? Qual foi o ano? Muito antes da irmã, muitos antes da irmã, nos anos de 1960, como Dom falou de muitas datas, começaram a receber as mensagens de educação. Ela diz que Deus já tinha lhes dito que devesse introduzir uma nova ordem na educação dos filhos. Então essa mensagem veio com verdadeira educação. E não só, Quem está a dizer não é o Antônio. Perdão, irmão. Eu disse, à luz dos textos que não abrimos grande conflito, à luz. Por isso eu disse, ele não é, quando está falando da terceira mensagem dele, tem texto que ela relaciona com a reforma de saúde, tem texto que ela especifica sobre questão escatológica. À luz do contexto que o irmão abriu no grande conflito, não tem nada a ver com verdadeira educação. Tem que se especificar. Há textos que ela relaciona, mas à luz daquele texto, tem um contexto limitado. O contexto limitado temos que limitar ali onde era a intenção da autora que queria transmitir. É claro que ele não ampliou a questão da mensagem do terceiro anjo, porque nós vemos que o evento final, por exemplo, ela disse que, por exemplo, a mensagem do terceiro anjo é justificação pela fé também. Então, então ela disse que é justificação pela fé. No mesmo texto também vou trazer a verdadeira educação, vou trazer a reforma de saúde. Os textos é que ditam as relações, o contexto, é o texto que tem que falar, não é o que vou introduzir ideia do texto. Por isso que eu não quero que nós entremos nesse campo de ideias, só para não... Irmão Pedro, mas você direito com o texto que está no volume 6, que o irmão fez menção, para não compreender. E o irmão até disse na citação do livro Evangelismo, né, isso, mas aquela citação que ela também no livro Grande Conflito, acho que na página 530 e tal. Vou ler aqui um trecho para nós compreender que damos para aplicar, nem aplicar é verdadeiramente a mensagem da verdadeira educação. Então, assim, a ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. Então, está se referindo a essa para tudo que o irmão fez menção a respeito. Até agora não Eu consegui entender, irmão. A minha questão da verdadeira educação que não existe, que não tem relação com a mensagem do terceiro anjo. O grande conflito, na página 508, eventos finais capítulo 12, e evangelismo página 512, ela não está tratando ali a relação da mensagem do terceiro anjo com a educação. Ela está relacionando com o momento do decreto dominical em que muitos covardemente, por não se firmarem na verdade do terceiro anjo, vão abandonar o escatológico. Exatamente. E essas verdades quais são? O terceiro anjo, quais são Ela essas verdades? delimitou. Sim, quais são essas Ela verdades? delimitou. À luz do texto, ela está a falar, ali, por exemplo, ela está a falar, é na questão de escolha entre sábado e domingo. Não, não é isso aqui. Porque Eu vai não ter levou um grande conflito. Sim, faz sim, só para não entrar nessa... Irmão, Isso é a nota. Diz assim, ao se aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa... Já leu. Não, deixa eu ler. o problema não está com a nota, está na questão de data e na questão Não, é só para nós pegar a letra dele. Sim, não tem uma interpretação. Sim, mas Pode ler, Alvaro. diz que ao se aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando ao seu espírito, chegará a ver as coisas quase sob a mesma luz e, vindo à prova, estão mais prontos para escolher o lado mais fácil e popular. Amém. Bem, eu penso que nós, né, todavia temos que ter a capacidade de como é que, manos, podemos nos ouvir, né? Quer dizer, o que deve reger, na verdade, uma discussão de ideia é a maturidade de aceitarmos uma opinião contrária e, todavia, aprendemos a reagir de forma positiva àqueles que têm uma posição diferente da nossa. Bom, nós estendemos a nota, não é isso?
Agora, o mano diz aqui que à luz desse texto, na percepção dele, ele é limitado, ou seja, ela delimita, não deixa margem para aplicações. É na percepção dele. Agora, na nossa percepção, nós podemos apegar-se a essa nota e ampliá-la. É normal. Quer dizer, nós pensamos dessa forma e ele de outra. Todavia, terminamos a discussão. Ele apresentou o que ele pensa e nós apresentamos o que pensamos. Simples como a água. Certo? Exatamente. Só que a lei motiva. Tipo, a Milana fala sobre a mensagem do terceiro anjo. E nós que fazemos a mensagem do terceiro anjo, a Alemanha faz muita menção. Ela fala sobre reforma por saúde, ela vai fazer sobre a missão da comportagem, ela vai fazer menção sobre a justiça de Cristo e também vai falar sobre a mensagem da verdadeira educação. Logo, ela toda essa mensagem aponta como uma mensagem do terceiro anjo. Agora vê, irmão Pedro. Nós dissemos aqui que nós estamos a estender a nota. Exato. É a nossa forma de perceber. Na percepção do irmão, a nota não pode ser extensiva para esses ângulos da doutrina adventista. Está a ver? Quer dizer, nós estamos entendendo desse modo. Ele e o outro. Não sei se vocês me percebem. Então, o que nós temos que fazer, da mesma forma como ele nos ouviu, e com calma apresentou a sua opinião, ouvimos ele, entendemos o que ele está a pensar. E agora, vamos respeitá-lo, não é isso? Porque não podemos prosseguir com esse debate. O irmão firmou a sua posição. Ele percebe que a nota delimita. A nota não deixa margens para outras possibilidades. E nós entendemos que a nota deixa margem para ramificações. E estamos ramificando a nota, a verdadeira educação, justiça pela fé, reforma de saúde. Mas ele diz que não. Então, como está claro o nosso pensamento e o dele, terminamos a discussão. Mas, Montiba, eu acho que a lei não é uma questão de pensamentos diferentes, mas não é certo. Por exemplo, Não, irmão Pedro, vamos só parar por aqui, porque Assim, aqui já se concluiu. Mano Pedro, é assim. Que, por exemplo, o que o irmão Pedro acha que é certo é isto que o irmão Pedro está a falar, mas só que o irmão acha o certo outra coisa. Então, toda pessoa está a vir com algo que acha como verdade. E agora, quem é que está errado? sim, Agora, então, Não, é assim, faz irmão. favor. Vamos só tomar o controle da cena, faz favor. É aquilo que já te é assim. Olha, irmãos, esses momentos, na verdade, às vezes é desconfortável, mas é necessário. Olha, precisamos, às vezes, ter uma atitude que eu creio que o irmão não está errado. Sim, o irmão não está errado. E nós podemos esclarecer. exatamente. Existe uma única verdade. E a verdade de Deus se desdobra. Ela é crescente, ela não é assim fechada. Então, nesse sentido, a pergunta que o irmão fez, ou a abordagem do irmão, eu não sei se ele tem noção, né? Mas para podermos nós todos em harmonia nos entendermos, é um estudo muito longo, porque vai exigir nós explicarmos um conjunto de coisas. O irmão também vai ter que nos apresentar mais detalhadamente o que pensa. Isso pode levar um tempo. E o programa, creio que nós não programamos de um jeito que deve haver-se todo o tempo. Mas eu aconselho nos irmãos a aprendermos a encarar isso, a entendermos que em estudos onde tem mentes diferentes, vai ter sempre assim. Isso não é uma coisa má. Às vezes nós pensamos que é mau eu responder a alguém que me aborda e ser manso e ficar lá quieto, covardemente, quando eu tenho que me posicionar sobre uma verdade. Não, isso não é mansidão, isso é covardia. Você vê que Moisés era o mais manso da terra, mas ele quebrou as tábuas da lei, porque alguém estava em pecado. Então nós precisamos aprender a entender o que é realmente mansidão, não na visão dos homens, mas na visão de Deus. Então eu não creio que nós estamos em condições para nós termos esse tempo, para nós podermos conversar com o irmão sobre isso. É só o tempo, é só o tempo. Exatamente. Programação que aqui se Sim, abordou. o que o Mano disse, só para não ficar parecendo que tipo, nós somos mal educados, entre outras. Não. Assim como o Mano já disse, as discussões são muito importantes. Eu quero mostrar um texto bem que aponta também sobre esses pontos. Deixa eu ler uma rápida, só por favor, pelo que o irmão, continuação para diz assim, o tema, ela comenta no livro de 1 Timóteo 2, capítulo 14, ela diz assim, discussões com objetivo. Diz assim, o que isso significa? Significa que pode haver discussão sobre a palavra ideias, que está acontecendo aqui, não, mas elas devem ter algum objetivo. Deve quebrar a teimosia e a oposição que há nos corações humanos, a fim de que seus espíritos sejam suavizados e subjugados, para que quando as sementes da verdade forem lançadas no solo do coração, elas se enraizem ali. Então, toda a discussão não é uma questão de falta de educação, mas é para que o mal não possa penetrar, para que a questão mais clara. O irmão vai tocar numa questão? Sim,
Nós temos que ver aquela educação quando alguém quiser dar uma abordagem, nós não devemos diretamente já tipo, negar, tipo assim, mostrar publicamente, porque tipo, a negação seria para quê? Para os outros. Também nós devemos ser obrigados ao aceitar. Então, porque nós temos que ter aquele espírito cauteloso, também, depois de terminar, chegar até hoje, por isso aqui muitas vezes é com uma finalidade boa para nós todos, então vamos falar de alguém. Então temos que ter aquela capacidade. Temos que ter aquela capacidade. Já não. Então, irmão pode prosseguir. Pode fazer. O irmão é o último. O irmão é o último a fazer a pergunta. E na abordagem do irmão, eu ouvi falar sobre vitória do pecado. Eu acredito que talvez o conhecimento que tenho que os meus outros ciganetos que cada um tem. Então, queria que aclarasse essa vitória sobre o pecado, qual é a definição que o irmão dá sobre vitória sobre o pecado. E ao responder ele em consideração, 1 João, capítulo 1, verso 10. 1 João, capítulo 1, verso 10. Ele me ajuda a entender. 1 de João, 1 verso 10. 1 de João 1, verso 10, vou tomar a leitura, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sim. Vamos deixar com o irmão. Sim, a pergunta do irmão é para poder esclarecer o que Responder é vitória sobre o pecado. Sim, a vitória sobre o pecado é a vitória que Cristo Jesus faz em nós sobre todos os pecados conhecidos. Podemos definir de forma clara isso aqui. Agora, esse texto está a nos mostrar que se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em mim. Por exemplo, Só para poder identificar, não vou contrariar, só para lhe ajudar a perguntar. Mas seria sensato deixar de não, deixa só perguntar. Sim, por isso eu pedi desculpa mesmo, não é por nada do mal. Eu quero lhe situar, eu fiz essa pergunta porque o texto que usaste é a de quem está em Cristo, quem está em Cristo. Então, é só para te situar, desculpa por interromper. O texto bíblico que nós lemos, que eu li de 1 João, capítulo 3, verso deixa eu ler, verso 6, capítulo 3, verso 6 diz assim: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Verso 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E essas obras é o pecado. E Jesus Cristo se manifestou para poder desfazer, para poder anular essa obra do pecado. Nós entendemos que nós temos uma natureza humana que em si não é pecado. É pecaminosa porque tem tendência para cometer pecado. Uma natureza que está inclinada para poder cometer o pecado. O livro de Tiago, capítulo 2, vamos abrir Tiago para poder responder de forma clara. Tiago, capítulo 2, versos 14 e 15. Ele mostra aqui uma fórmula do pecado. Capítulo 2, verso 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência significa o que, irmãos? Desejo. Tiago 2, versos 14. Não, capítulo 1, capítulo 1, versos 14. Desculpem, irmãos. Capítulo 1, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A nossa natureza humana, carnal, ela tem desejos, e são desejos pecaminosos.
Mas só que teu desejo pecaminoso me ensina em pecado, porque o texto não para ali. O verso 15 diz assim: depois de havendo a concupiscência, nós temos o desejo. Mas depois da concupiscência ser concebida, onde é que a concupiscência é concebida? Na mente. Porque o pecado é escolha, e as nossas escolhas nós fazemos na mente, nosso lobo frontal. Nós fazemos na mente. A nossa natureza carnal, ela tem desejos do pecado. Agora, ela estimula a nossa mente a escolher o erro. Mas cabe a nós decidir se vamos escolher aquilo que a nossa natureza nos influencia ou não. Por exemplo, Jesus Cristo, ele teve uma natureza, eu creio que aqui tem irmãos que podem não pensar como eu penso, que Jesus Cristo teve uma natureza pecaminosa igual à minha, ou igual à nossa. Não seria melhor termo semelhante? Semelhante, semelhante. Sim, uma natureza pecaminosa semelhante. Então, Jesus Cristo teve uma natureza semelhante à nossa. A nossa natureza pecaminosa, ela tem desejos, mas só que ele nunca concebeu o pecado na mente, ele nunca fez escolha para o pecado. Só é pecado quando nós escolhemos pecar, porque pecado é por quê? Por escolha. Agora, quando o Espírito Santo governa a nossa vontade é mais influenciada a fazer a vontade de Deus, quando a vontade humana se une com a vontade divina. Isso é vitória sobre o pecado. É quando a tua vontade é governada pelo Espírito Santo. Agora, o texto diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, somos mentirosos. Sim, esse texto não está a dizer que a nossa natureza, ou seja, nós temos um estado que em si mesmo já somos pecadores, mas que nós nunca devemos entrar no estado de dizermos que somos perfeitos. Ok? Por quê? Porque Ellen White, em todos nos seus livros, quando ela vem falar sobre a questão de perfeição de caráter, ela mostra que o pecador, quando mais se aproxima de Jesus, mais ele sente a necessidade de Cristo. Mas ele nunca vai dizer que até aqui estou bem, estou bom. Nunca vai dizer que não alcancei, eu não peco mais. Não. Ele necessita mais de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele não pode alcançar a vitória de pecado. Porque senão o próprio livro de João estaria a se contradizer. Porque ele é quem diz que quem peca é porque não permanece em Jesus. Então quer dizer que se nós permanecemos em Jesus, não vamos cometer pecado. Então a vitória sobre o pecado é permanecer em Jesus. Amém. Então seria correto dizer que ao conhecermos Jesus, nos apoderamos da sua força, né? Da expressão que ele fez por nós, ele nos ajuda a obter vitória sobre aqueles pecados conhecidos de nós que não vivemos a vitória do pecado. Verdadeiramente. No sentido de que alcançamos a impecabilidade. Não Calma só, Pedro. Como é que é? Sim. Eu penso que, para melhor esclarecermos as dúvidas das pessoas, elas devem tornar claras, nítidas, as suas dúvidas. As suas dúvidas, né? São perguntas, não é? Agora, o que é que eu entendo? O irmão começou com uma pergunta, né? Agora levanta outra. É normal, tá? É normal. Eu gosto de conversa, discutir ideias, né? Partilhar conhecimento para crescermos de modo espiritual. Agora, eu vejo que para o Carlos responder se porventura nós vamos alcançar a impecabilidade, tudo será determinado pelo conceito que o humano tem de impecabilidade. Porque se eu pergunto o que é impecabilidade, o que é uma pessoa alcançar um nível impecável, tudo é determinado pelo meu conceito de impecabilidade. Pode ser antagônico ao conceito do Carlos, como pode ser similar. Então, tudo vai depender. Seria bom se o irmão definisse a percepção que você tem de impecabilidade. O que é impecabilidade para si? Se porventura for similar ao do Carlos, então ele dará uma resposta correta. Se a tua percepção for antagônica, então a resposta dele poderá não ser positiva. Então seria bom se o irmão esclarecesse a visão que tem de impecabilidade. Não, só oportunidade para o irmão definir o que é impecabilidade. O que ele entende nesse caso? Eu gostaria que entendessem que eu estou a fazer essas questões na sinceridade. Esse é um Certo. tipo de estudo. Não estamos a julgar as nossas intenções. Sim, Se fizermos pecamos. As intervenções do irmão, mas dar a entender que nossos sistemas não querer nos apanhar em alguma coisa.
os pecados que eu conheço, masturbação, outros tipos de vício, outros tipos de pecado na palavra e tudo mais, e eu vou a Jesus buscando na sua força vencer essas coisas. Mas isso não me dá, não me dá o direito de chegar a um limite onde diz que já não tenho pecado. Porque aí entra a questão da impecabilidade que já atingiu um nível que na questão do perfeccionismo adquirir a carne santa. E tipo, o meu ser não cai em mesmo os conhecidos como os não conhecidos, eu não caio em nenhum desses pecados. Estou perfeito, completamente sem pecado. É esse tipo de impecabilidade que eu quero diferir daquilo que eu quero sobre o pecado. Eu, pessoalmente, por exemplo, acredito na vitória sobre o pecado. Sim, mas impecabilidade, enquanto estivermos aqui, é aquilo que o Leonardo fala, quanto mais nos aproximamos de buscar coisas que nós pensávamos que era certo, mas veremos que é um erro. Então, nós não temos na nossa visão humana uma concepção de que é realmente um pecado ou não, assim, de forma tão clara. Isso é que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus. Veremos que até aquilo que nós achávamos normal, Jesus que podemos. Então, vamos ter o conceito de pecado, mas há coisas que nós não temos conceito de pecado, mas é pecado. Então, nós estaremos crescendo constantemente, né? Até que alcancemos um momento em que o Senhor nos tire dessa realidade de pecado, né? Claro, quando eu falo de sobre o pecado, tem a questão do caráter, temos que formar um caráter. Isso não mudou. Chegar num estado e dizer que já não tenho pecado, eu poderia perguntar quais são os pecados que você já não tem. Você está pecando pensamento, você não pecando pensamento. É mais ou menos isso. Vamos, espera isso aí mais claro. Vamos procurar, organizando um outro momento, em que vai procurar discutir sobre esses pontos que aqui foram levantados. Para ouvi-los, né? Depender da agenda dos nossos queridos amados irmãos, de tal modo a explanarem, né? Todo conhecimento, né? Ligado à vitória sobre o pecado, que até aqui então vos reúnem, de modo a saber mais, né, quanto a esse lado aqui, porque nós estamos mesmo em cima do tempo, e tem pessoas que vivem em localidades muito distantes. Então, nós agradecemos, né, pelos pontos de vista aqui apresentados pelos nossos amados irmãos, e que ficou em nós o desejo de aprendermos mais. E quiçá no próximo sábado, acho que é evangelismo no próximo sábado. Então, vamos agendar. Caso então, no próximo sábado, não ser o outro, então com mais calma, temos aqui também. Então, vamos dar 1 minuto para o irmão Carlos, de modo a seres. Sim, para poder concluir, eu gostaria de tentar dar um sentido motivacional, né? Daquela nota que nós terminamos com ele. E ele não é que diz que procuremos com todo o poder que o Senhor nos tem dado, que está entre os 144 mil. Então, nos 144 mil, devemos estudar mais sobre o seu caráter, não na questão são simbólica ou literal. Então, devemos agora, enquanto temos o tempo de graça, aprender a depender de Jesus para que Ele nos ensine a viver tal como Ele viveu, para que com Jesus aprendamos aquilo que Deus nos quer que possamos atingir, que é o ideal do caráter cristão, a semelhança do caráter com Cristo, para que com Jesus Cristo sejamos perfeitos, tal como o Senhor quer que sejamos. Amado Tito. Bom, penso que boa parte de vocês já não me verá mais, né? Porque amanhã eu vou partir. Mas em gesto de conclusão, para mim, não é? Eu vejo que é o que todo cristão devia ter em mente, é sempre viver tendo em vista a honra de Deus. Amém. Então, para mim, é que o Senhor nos ajude, não é? Que a minha geração perversa e corrompida, em meio ao caráter pecaminoso que possuímos, consigamos alcançar um caráter impecável e brilhar como um astro nessa geração. E viver tudo para a honra de Deus, tudo. Em todas as circunstâncias, em todo o tempo, viver para a honra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a colocar esse objetivo na nossa vida, para tudo que fizermos, a honra de Deus. Amém. Então, nós estamos gratos. O Senhor possa nos abençoar solenemente, de modo a... Acho que toda a mensagem foi dada, para que ninguém fique de fora, né, quando o Senhor assim estará vindo. Amém. Então,
importante